Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Neto. Eu sou estudante de doutorado em música e eu estou interessado em música e inteligência artificial, música e computação. E alguns dos assuntos que a gente vai tratar hoje aqui tem a ver com a minha pesquisa. E a gente estamos aqui com o Jean-Pierre e com a Patrícia, eles vão se apresentar agora. Bom, eu sou Jean-Pierre, sou músico profissional há 30 anos. Eu fiz licenciatura em música, licenciatura em matemática, mestrado e doutorado em educação. Minha área de interesse é música e matemática, mais voltada para ensino, para análises musicais, análise de música, né? E é isso. Eu sou Patrícia Vanzella, sou musicista, tenho formação em graduação, mestrado, doutorado em piano, e hoje eu sou coordenadora do grupo Neurociência e Música na Universidade Federal do ABC, onde eu implementei, né, e coordeno esse grupo, Neuromúsica UFABC, e tenho feito pesquisa já há mais de 10 anos nessa área de cognição musical, né, e neurociência cognitiva da música. O jeito que o podcast vai funcionar a gente vai fazer algumas perguntas e puxar alguns assuntos que a gente acha interessantes sobre os nossos trabalhos. Então, a gente tem 3 pessoas que trabalham em áreas um pouquinho diferentes, não muito diferentes, mas todas relacionadas à música. A Patrícia, como ela disse, trabalha com neurociência, o Jean trabalha com matemática e eu com computação. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre as palestras que a gente fez no nosso projeto. Então, eu tenho uma pergunta para começar sobre o vídeo do Jean. Então, fazendo um pequeno resumo aqui do que o Jean apresentou no vídeo dele. O Jean, você apresentou algumas coisas sobre uma interseção entre música e matemática, né? E você propôs uma visão da evolução da escala temperada sobre uma ótica matemática e colocou a função logarítmica como uma das responsáveis pelo desenvolvimento da escala temperada que a gente usa hoje no nosso sistema ocidental. É isso mesmo? Falei certo aqui? É isso mesmo. Como eu estudei tanto matemática em tempos diferentes, né? Uhum. Tanto música quanto matemática, primeiro matemática e depois música, a gente percebe que as histórias, né, elas vão meio que acompanhando de forma, vamos dizer assim, correlata, vamos dizer assim. Uhum. Então, e você disse certo, enquanto a matemática ia se desenvolvendo, né, Uhum. as escalas musicais, né, elas também foram se desenvolvendo concomitantemente. Sim. Evidentemente que não eram músicos, né, que a gente que lidavam com essas contas, com esses modelos matemáticos, com os logaritmos, e sim matemáticos. Uhum. E os músicos, eles meio que usufruíam vamos dizer, desse avanço da matemática. E a partir dos logaritmos, né, se conseguiu, vamos dizer assim, pensar numa escala mais que fosse equânime, né, em relação às diferenças de uma nota para outra, de um semitom para outro. E foi através da escala logarítmica, né? Se a gente vir, por exemplo, o piano, ele tem aquele jeito da escala logarítmica. Uhum. E há até uma, vamos dizer, uma crendice que foi o Bach que desenvolveu, né? O Sebastian Bach, músico. Uhum. E, na verdade, ele usufruiu dessa escala, né? Ele foi utilizando de várias formas. E a partir desses estudos matemáticos de matemáticos, né? Vamos dizer, que se chegou a por exemplo, a esse piano que hoje a gente tem, né, essas notas musicais que são equânimes, né, do dó para o dó sustenido, do dó sustenido para o ré, que seria a escala temperada. Certo. Não, demais, muito interessante isso. Quando você falou do piano parecer com a escala logarítmica, eu achei incrível. Você nunca tinha parado para pensar nisso. Sim. E faz sentido mesmo. Ele tem um formato ali que a distância das cordas, né, o tamanho das cordas, ele vai diminuindo logaritmicamente da esquerda para a direita? É isso? É, Ou não? a escala logarítmica, né,
ela é ao contrário da escala exponencial, né? Ela vai meio que diminuindo, enfim. Visualmente, né? Sim, Vamos sim. dizer, agora você me pegou, né? Como é que seria? Eu vou ter que escrever tudo aqui para lembrar da escala logarítmica, como é que ela Aham, funciona. aham, Mas, em princípio, aquela cauda ali, né? Ela vai começar. Eu até fiz isso no vídeo, né? sim. Que ela meio que se transforma. É isso que você disse, né? As notas vão mais graves, vão ficando pequenas. Não Uhum, lembro, tenho que sim. fazer de novo. Sim. A ideia que eu tive pegando ali seria, sei lá, pegando o exemplo que você deu mesmo lá, né? Você deu uma série, uma sequência de números, por exemplo, você for lá, 2, 4, 8, 64, não é isso? Uhum. E aí Isso, você mostrou como você poderia escrever essa mesma série na base 2, né? Então você isso. pegaria o Uhum. logaritmo ali e você escreveria essa mesma série na base 2. E agora, ao invés de você ter esses pulos gigantes entre 2, 4, 8, 16, 32, 64, você teria só o número na base 2 com incremento de 1 mais 1 no exponente, né? Então, seria Sim, sim. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, né? Então, para Aham. grandes mudanças entre cada elemento da série inicial, quando você joga para a escala logarítmica, você tem mudanças, como você disse, equânimes, né? Seria a distância de um íntegro do íntegro vizinho, é sempre um incremento de mais um, né? Então E eu você sempre faz assim. explico, Pedro, assim, uma explicação até para, vamos dizer, para quem não tem muita familiaridade com escalas logarítmicas, com, enfim, Uhum, que se nós formos dividir, por exemplo, 9 por 3, a gente consegue 3, 3, 3, né? Isso aí, uhum, fácil. Mas se a gente for dividir 10 por 3, fica complicado. E uhum, foi a partir daí que as escalas logarítmicas, né, entraram, né? Porque você consegue, na base 3, pensar no número e resolver isso aí, né? uhum, Então, em princípio, seria esse, vamos dizer, esse nó que a matemática desfez para a música poder, para as escalas, né, poderem se uhum, evoluir. uhum. Sim, e isso aí, uma coisa que eu fiquei pensando bastante, que você já acabou até tocando aqui nesse ponto, no começo da conversa, foi do quão isso seria um correlato, né, da evolução da música e quanto isso seria causal, né, porque você também falou do Bach ser um mito que ele inventou a escala temperada. Eu, por exemplo, já acreditei nesse mito já até um minuto atrás. Uhum. Acabei de descobrir que não é verdade. Mas eu ia te perguntar, por exemplo, será que Bach sabia da escala logarítmica e aplicou isso explicitamente, conscientemente? Até que nível que você acha que teve uma troca explícita entre matemáticos e músicos para o desenvolvimento da escala temperada? Legal a sua pergunta. Olha, eu não posso te precisar se o Bach, né, eu não estudei tanto a história se ele tinha algum, vamos dizer, algum traquejo com a matemática, mas possivelmente não. Uhum, Quem tinha mesmo eram os construtores de piano, né? uhum, E os construtores de instrumentos musicais, em princípio. Então, uhum, essa conversa entre o músico Bach e os construtores matemáticos, realmente isso teve. uhum, Houve, né? Ele foi falando musicalmente, os matemáticos, enfim, isso aí foram anos, né? Não foi uma coisa tão rápida e não se tinha internet, claro, né? uhum, O conhecimento e tal era muito mais, né, devagar e tal, enfim. Então, uhum, isso foi um esforço, né, por uhum, anos, de várias escalas, né? Se você for olhar a história da música, você vai percebendo que as escalas vão se ficando cada vez mais parecidas com a escala temperada. uhum, E não uhum, só com aquelas 12 notas, com muitas notas, enfim, pianos enormes, né? Que você tocava numa região, era numa escala, e você tocava em outro lugar, era em outra escala, uhum, para elas serem iguais, mas não entre si. Não sei se você consegue entender. uhum, Então, o que eu penso é que os construtores de piano, os construtores de instrumentos e os matemáticos foram evoluindo nas construções dos instrumentos. Essa coisa com os músicos, não só com o bar, houve essa interferência, essa influência de um para o outro, e o uhum, bar, como era né, ele que meio ditou a música por muito tempo, né, por uma época, e ele usou essa escala e muita gente começou a usar. A escala temperada, ela começou
ela não foi uma coisa que alguém foi lá, instituiu e agora nós vamos usar essa escala. Não, ela foi caindo no gosto, né? Vamos dizer assim, nessa época, e a escala temperada caiu como uma luva para essa coisa dos construtores de instrumentos e para o músico poder ter tranquilidade de tocar em outro tom e tal. Então, eu imagino que foi isso, né? Foi essa conjunção de fatores. Entendi. Não, legal. Então, você está dizendo que maior, provavelmente quem fez esse intermédio entre músicos e matemática, entre a música e a matemática nessa época, foram os caras que eram responsáveis por construir o instrumento. Sim. E eles tinham uma noção do que era, que eram alguns conceitos que seriam importantes para construir, né? E os músicos sabiam o que eles queriam ouvir, talvez, não sei. Exatamente, isso aí. Posso fazer um comentário? Claro, Patrícia, claro. Não, enfim, é porque, na verdade, vocês começaram a falar de um assunto aqui que me remeteu a uma frase atribuída a um grande matemático, né, o Leibniz, que diz o seguinte, né, música é o prazer que a mente humana experimenta em fazer conta sem perceber que está fazendo conta, né? Então, acho que implícita nessa declaração, né, está a noção de que todo mundo que aprecia a música deve, pelo menos em um nível subconsciente, né, estar apreciando a estrutura matemática, né, implícita na música. Enfim, a matemática eu acho que ela está implícita, né, na música de todos os tempos, né, e os compositores, quando escrevem música, não necessariamente estão pensando em matemática, né, embora estejam realmente fazendo matemática, né. E aí vem a minha pergunta para o Jean, não sei se eu posso fazer já. Claro, manda ver. Então, mas nem sempre, né? Quer dizer, às vezes a matemática ela é usada de forma explícita, né, na composição, né? E eu queria, assim, saber se você pode comentar, né, sobre algumas das maneiras de usar explicitamente a matemática e as ferramentas da matemática para escrever música, né? Você teria alguns exemplos aí de obras específicas ou de compositores, né, que usaram a matemática de forma consciente e explícita? Bom, vamos lá. Na parte de composição, claro, eu poderia te citar muitos do século XX, né? Uhum. Essa música pós-tonal, vamos dizer, ela foi muito utilizada, o serialismo, né? O dodecafonismo, depois veio o serialismo, enfim. Esses compositores... Pode falar. Não, eu só ia dizer, e mesmo do outro lado, na outra extremidade, né, a ideia de probabilidade, né, que foi usada pelo John Cage, né, dos indeterminismos, né? E aí, permutações, enfim, no serialismo, isso foi feito assim bem de forma explícita. Eles não faziam composições sem antes observar a matemática, né? Você não poderia repetir notas, então isso era calculado matematicamente, né? Mas vamos dizer que isso aí é um tipo de música, né? Que a gente sabe que a matemática está ali, mas se a gente for ouvir e tal, se a gente for ver uma partitura, vamos dizer, não é tão explícito assim, vamos dizer. O que eu poderia te falar de forma mais visual até, na relação de simetrias. Vou dar um exemplo. O Villa-Lobos ele não é o que eu estudei, vamos dizer assim, na parte do doutorado, né? Ele não é considerado um músico, vamos dizer, de pós-tonal, vamos dizer assim. Mas ele tem obras que mostram claramente como que ele usou, por exemplo, por exemplo, as analogias, por exemplo, número de compassos nas formas, ele usou muito simétrico, melodias simétricas, forma de tocar de acordes, você vê na própria partitura uma simetria. Então, isso sim, foi feito de forma intencional, né? E claro que algumas vezes eu, por exemplo, componho música
se eu falar para você, não pense em matemática, mas talvez eu pense na forma de permutar, na forma de mostrar uma melodia de forma diferenciada e usando uma matemática com isso, espelhar uma melodia na outra, vamos dizer assim, né? Então, não sei se foi isso que você perguntou, não sei Aham. se eu Sim, sim, consegui sim. Aham. te responder. Acho que, assim, você está me dizendo que, às vezes, a gente tem um pensamento matemático implícito, né, na forma de compor, né? Você está dizendo que, às vezes, você não pensa em matemática, mas você está compondo matematicamente, né? Pensando em simetrias, etc. É isso? Intencionalmente ou não, né? No Aham, caso, por exemplo, desses músicos que eu falei, né, do John Cage, essa galera do século XX, né? uhum, É, eles intencionalmente usavam a matemática, mas ela não, vamos dizer, aparecia, evidentemente. Já no Villa-Lobos, eu imagino que ele ouvia ou muito ele era dessa época, e ele meio que, isso é uma coisa que eu não tenho certeza, mas não intencionalmente, mas ele acabava mostrando isso nas obras dele, né? uhum. A gente vê muito isso, né? Bela Bartók também, né? Com Isso. aquelas sessões áureas, sonata para dois pianos e percussão é totalmente, né, baseado nessa ideia do número de ouro, né? Tanto em termos macro como micro, né? Pensando em melodia, forma, durações, Sim. incrivelmente matemática, né? Eu tenho uma pergunta para você, inclusive, que eu acho que vai completar essa sua pergunta para mim. Bora lá, Não sei faz se eu aí. posso, Pedro, Manda ver. Vamos levando. porque você mostrou uma flauta, né? Uhum. Na sua Vídeo. apresentação, Uhum. no seu vídeo, né? E aquela flauta é muito utilizada pelos matemáticos, né? Assim, o pessoal da matemática e música, para dizer que aquela foi uma das primeiras, é, uma primeira aparição, vamos dizer, da matemática e da música. Eu não sei Uhum. se você sabe por quê. Eu vou te falar, assim, o porquê é. Porque naquela flauta, se você vir, vai ter espaços As diferenciados, distâncias, mas né, entre os exatamente. E entre buracos, uma né? notinha e outra, já tem o semitom ali, que é menor. Você vê que é um maior, um menor e o outro igual. Então, isso já estava se falando que naquela época já tinha a intuição do tom e semitom. Você viu alguma coisa sobre isso? Tem a ver isso com a neurociência, com essa coisa evolutiva, que se eu entendi direito, né? Que é aquela evolutiva da música, enfim. É mais ou Então, menos isso que eu queria que você dissesse. eu acho que assim a criação das escalas, né? Assim, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, não, mas eu acho que tudo que a gente cria, né, são coisas que estão que resultam de um processo de cognitivo, né? Um processo Sim. cognitivo. É, ah, Quando você trouxe aquela flauta, foi para falar um pouquinho dessa história que vem da cognição, da música em então, relação foi a para isso? falar de que, assim, que música é um fenômeno cultural, não é um fenômeno cultural recente, né? Ah, Aquela entendi. flauta é um achado arqueológico Uhum, e de um período aí que tem aí pelo menos 35 mil anos, né? uhum, Aquele instrumento foi construído há pelo menos 35 mil anos e uhum, pensar que música existe a gente faz música, o que a gente chama de música há pelo menos, né, 35 mil anos, é interessante, porque mostra que música não é um fenômeno cultural recente, né? Que faz parte da nossa história evolutiva. Né? Então, por isso que uhum. eu trouxe Ah, ali entendi. aquele instrumento para mostrar que a gente faz música há muito tempo. E se pensar que música pode ser feita não só a partir de instrumentos, mas sobretudo a partir do nosso próprio aparelho vocal, né? Ou Uhum. de usar, né, o corpo para fazer sons. Uh, Sim.
E tem alguns teóricos, estudiosos aí que postulam, né, que música e linguagem teriam tido uma mesma origem, né? Tanto uma como outra teriam derivado de um sistema de comunicação aí chamado por alguns de proto-linguagem ou pré-linguagem. E o que a gente percebe é que, de fato, a gente vê muitas semelhanças entre a música e a linguagem, né? A linguagem envolve uma série de elementos musicais, né? A prosódia na fala, ela é totalmente musical, né? Tem melodia, tem ritmo, e então é possível aí que as duas tenham tido a mesma origem. E a gente vê, por exemplo, semelhanças do ponto de vista acústico entre as vogais na fala e os sons periódicos, né, que são os sons que têm altura definida, né? Então, as vogais se assemelham muito a sons instrumentais, né? Se a gente for olhar ali O envelope acústico. o envelope acústico, isso, das vogais e de um instrumento, eles se assemelham muito, né? Então, uma das teorias aí também é de que a gente gosta dos sons instrumentais porque eles se assemelham muito aos sons vocais, aos sons das vogais, né? Os sons da fala, que são sons que têm uma relevância biológica para nós, seres humanos. Muito bom. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, na verdade, acho que eu divaguei aqui. Não, respondeu sim, eu acho que era isso mesmo. Eu tenho uma pergunta para o Pedro depois. Fala, Pedro. Tá. Deixa eu só complementar aqui sobre esse assunto, que esse assunto de música e evolução e origens da música é fascinante. É fascinante. Eu acho super interessante. E quando a gente começa a entrar nisso, a gente vê que o buraco é bem fundo, assim, porque tem teorias bem grandes e tem problemas muito grandes com diversas teorias diferentes. Mas uma dessas teorias de desenvolvimento da música ela se baseia na ideia de que o ser humano naturalmente gosta de simetria, como o Jean falou, né? Então, juntando o assunto de evolução e música. Então, a ideia básica de uma dessas teorias de música e evolução, das origens evolutivas da música, seria que a gente teria alguma preferência por sons que apresentassem algum tipo de simetria, e isso seria reflexo da nossa capacidade de prever o nosso ambiente. Então, a ideia é a seguinte: se algo é simétrico, eu consigo prever o que aconteceria com um objeto que é uma instância daquele outro objeto. Deixa eu colocar isso de novo, talvez de uma outra forma. Se eu sei que dois objetos são simétricos e eu conheço o comportamento de um objeto, eu consigo fazer previsões sobre como o outro objeto vai se comportar, certo? E isso pode ter vantagens evolutivas muito interessantes. Com Por exemplo, certeza. se você olha para metade do rosto de uma pessoa, você consegue prever mais ou menos como vai ser a outra metade do rosto dela, certo? Porque a gente tem um nível de simetria entre um lado e o outro lado do rosto humano. Então, a ideia de que você conseguindo prever, por exemplo, sei lá, pensa na simetria entre eventos climáticos, por exemplo. A simetria, o que aconteceria de parecido quando chove muito em 2 dias diferentes. Então, você sabe, por exemplo, conhecendo a simetria entre esses 2 eventos, você consegue se preparar para se proteger desse evento que você sabe que é simétrico, certo? Isso tem um valor evolutivo, né? Exato. Então, a gente procuraria naturalmente coisas que são simétricas e a gente cultuaria aquilo, porque aquilo teria, por algum motivo, esse valor evolutivo, e a gente teria, por exemplo, mais chance de sobreviver se a gente fosse capaz de prever mais ou menos o que está acontecendo ali, né? Então, seria essa ideia de que a gente estaria buscando a simetria nos sons também, assim como a gente busca a simetria no ambiente à nossa volta. A gente fica tentando adivinhar simetria o tempo todo, encontrar relações entre duas coisas, né? E o prazer pela previsão correta, né, tem um correlato neural, né, que é a descarga de dopamina, né? A previsão correta promove isso, né? Sim.
E aí, só que aí a gente entra no grande, no calcanhar de Aquiles dessa teoria, que seria justamente isso, porque se a música fosse completamente simétrica, por exemplo, sei lá, uma música de uma nota só, sei lá, alguma coisa que fosse extremamente simétrica, a gente tende a não gostar muito disso, né? De algo perfeitamente simétrico. A gente tem até, por exemplo, aquele exemplo do Uncanny Valley, né? Por exemplo, você pega um rosto feito digitalmente e ele é perfeitamente simétrico. Isso tende a causar uma estranheza para a gente não gosta muito, né? Então, apesar da gente ter uma capacidade de prever melhor um ambiente extremamente simétrico, assim, absolutamente simétrico, a gente parece que não gosta tanto, e parece que grande parte do prazer da música tá no fato da simetria ser quebrada de vez em quando, De vez em né? quando, né? Essa é o ponto, né? Sim, exato. E Porque se parece que fosse quebrada constantemente, passa a ser uma música que você não consegue entender também, né? E aí você sim, perde, né, também essa aham, sensação de prazer. sim. Se é uma... Parece que é uma função de U invertido, né? Que conforme ela vai ficando mais, você vai quebrando a previsibilidade dela e o seu prazer ou o seu interesse vai aumentando, mas conforme você começa a quebrar demais, o seu prazer e o seu interesse começa a cair, né? Então tem meio Uhum. que um pote ali de quebra e fulfillment, de expectativa, né? Tem um ponto ótimo, né, ali. Uhum. Que também pode ser modulado, né? Hum. Em função de muita familiaridade ou de excesso de exposição, né? Hum. Isso pode ser mudado, né? Sim, sim. O que que você prevê, o que que você considera como previsível ou não, né? Seria isso, não? Uhum. Uhum. É. E E aí um também acho que tem a comentário. questão do nosso sistema nervoso assim, ser programado para detectar mudanças no ambiente, né? Então, quando você consegue prever que vai ser tudo igual, você entra num modo meio que de stand-by, né? Agora, se aparece um som, né, atrás de você, você reage imediatamente, né? Então, é uma reação aí que é embutida, né, no seu sistema nervoso. Então, qualquer novidade te chama atenção, né? Então, no momento em que você tem muita previsibilidade, se você introduz uma novidade, isso vai te chamar atenção, né? Então, acho que esse equilíbrio entre o previsível e o imprevisível é fundamental, né, no discurso musical, né, para que haja interesse, né, Uhum, do uhum. ouvinte. Sim, sim, Sim. demais. E aí, ainda nessa ideia sobre as origens evolutivas da música, para colocar um contraponto, uma outra hipótese ou uma outra teoria seria que a música seria simplesmente um byproduct, um efeito colateral Uhum. de todo esse mecanismo que a Patrícia estava falando agora, que seria você tentando prever o ambiente, e aí a música ela seria mais ou menos um efeito colateral mesmo dessa nossa tentativa, e ela não teria nenhum benefício evolutivo de fato, né? Então, tipo, essa teoria, por exemplo, o Steven Pinker fala que a música seria como um auditory cheesecake, um cheesecake pro ouvido, uma coisa que surgiu com bases evolutivas e que essa capacidade de prever coisas na música seria um efeito da nossa função evolutiva de tentar sobreviver e tudo mais, mas que no ambiente da música aquilo não teria função nenhuma e que aquilo seria só um efeito, uma coisa que a gente carregou evolutivamente sem nenhuma função prática, né? Essa Uhum. seria uma outra ideia do Steven Pinker, que o pessoal É. está duvidando bastante hoje em dia, por causa da questão da cognição social, toda aquela questão que você falou, inclusive, que a Patrícia falou, sobre o estudo dela, do violino. Não sei se está na hora de entrar lá ainda. Não, complementando aí, o Pinker, ele tem uma frase que é muito engraçada, né, que assim, polêmica, digamos assim, que ele diz que música é um coquetel de drogas recreativas que a gente ingere através dos ouvidos para estimular nossos sistemas de prazer, né? Tá certo. O cheesecake é uma versão mais Reduzida, diz. reduzida dessa ideia. Uhum. Interessante. Bem legal. E outro comentário, eu estava vendo uma palestra esses dias de um filósofo, o nome dele
Stephen Asma, o nome dele. Stephen Asma. Vocês procuraram no YouTube, tem uma palestra dele bem interessante, e ele fala dessa flauta, Jean, e ele propõe uma hipótese alternativa a essa flauta, que ele diz que a simetria e as distâncias entre os buracos no osso poderiam ser mordidas de hiena. Ah, eu vi isso. Você ouviu isso? Esse eu não vi, não. Que quebraria nossas pernas, né? Seria muito mais legal imaginar que os caras estavam fazendo aquilo conscientemente. Mas tem essa outra possibilidade aí, que é uma mordida de hiena, porque parece que as distâncias poderiam ser explicadas por uma mordida, né? Pela arcada dentária ali, sei lá como é que fala. É muita especulação nesse, né? Por exemplo, falar que o Pitágoras ele descobriu as notas musicais porque passou por um torneiro que ficava batendo, né? E a partir dali isso é tudo até para a gente reforçar essa ideia de genialidade, né? Por exemplo, do Pitágoras, né? E diferente do que nós somos, do que os estudiosos fazem, né? Que ficam anos e anos ali procurando acertar os detalhes e tal para poder lançar uma teoria, né? Vamos dizer assim. Eu imagino que foi mais por isso aí, porque o Pitágoras ele estudou isso por anos a fio, né? Para ele poder chegar a essa coisa das notas musicais por cordas vibrantes que vai diminuir e tal. Então, imagino que seja também por isso. E imaginando essa coisa da hiena, que a hiena foi lá, mordeu, vamos dizer assim, já especulando bastante, hein? E alguém foi lá e tocou e falou, olha, então esse espaço aqui, foi aí as descobertas, né? Foram aí que começaram as descobertas em relação à distância, né? Sim, enfim, imagino, agora viajando um pouco aí nesse autor que você disse aí, que eu não conheço e eu vou procurar. Sim. Não, a teoria, eu acho que essa hipótese não é nem dele, ele estava citando lá numa palestra. A gente pode colocar o link aqui na descrição do podcast. Massa. Mas, pois então, é a falibilidade, né? É a grande questão que volta para o nosso trabalho científico sempre, a falibilidade das nossas hipóteses e teorias, né? É sempre legal poder revisitar essas coisas e ver que talvez não seja como a gente queria que fosse ou esperava que fosse, né? Mas, enfim, não sei se foi hiena mesmo, ninguém sabe, eu acho. Mas de qualquer modo, essa questão da simetria, ela volta bastante, tanto na nossa área da música, como na filosofia, se discute muito simetria em termos de estética, né? Por que a gente gosta de simetria, por que isso é interessante. Algumas questões simétricas na matemática que por algum motivo ajudam a gente a entender diversas coisas sobre o universo e sobre como ele funciona, e diversas relações simétricas que o universo apresenta, né? E aí uma reflexão aqui, voltando na escala logarítmica, será que essa busca pela simetria, porque assim, essencialmente o que a escala logarítmica está fazendo com a escala pitagórica é adicionar um pouco de simetria a ela. Você concordaria com isso, Jean? Sim. Sim. Porque agora você tem uma simetria. Aliás, você perde simetria em alguma instância usando a escala logarítmica, porque na escala pitagórica você constrói a escala por relações de quintas perfeitas, né? Quintas justas. Sim. E isso não seria mais simétrico do que a nossa escala? É porque o que acontece, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. As quintas puras que o logaritmo que tem na escala as escalas pitagóricas, elas eram quintas perfeitas, né? Vamos dizer assim. Então, se você fosse fazendo pelas quintas, a hora que você chegasse na 12ª, você deveria, em princípio, estar na mesma nota, né? Se você fosse fazendo e tal. O que percebia é que se chegava nesse ponto aí, não se chegava na mesma nota que você, por exemplo, fazia em relação às oitavas. Entendeu? Então, essa diferença que é chamada coma, né? Esse coma... Coma pitagórico que você falou. Esse coma pitagórico
ele foi assim, os matemáticos, né, e os músicos foram tentando diminuir essa coma ao máximo para se chegar a esses pontos mais equânimes, vamos dizer, né? E qual era o problema, então, para que não pudesse, como você disse, né, pelas quintas pitagóricas, talvez seja mais simétrico do que pelo logaritmo. Realmente, o que o logaritmo fez, o que a escala temperada fez, foi distorcer todas as notas e colocar, vamos dizer, ela em uma suposta igualdade, né? Não sei se dá para você entender. Sim. O maior problema disso era, como eu te disse, os instrumentos. Se você via os instrumentos dessa época, tinham pianos com 1.500 teclas. Era impossível fazer esses instrumentos, né? Então ficou cada vez mais difícil. E as orquestras tocando, grandes orquestras, cantores, enfim, a polifonia, isso tudo foi dificultando os instrumentos. Então, essa coisa igual, em princípio, foi facilitar, né, os músicos, facilitar essa troca de tonalidade, facilitar a forma de tocar, facilitar os instrumentos. Hoje um piano ele pode ser grande e tal, mas ele tem lá, né, não sei quantas teclas tem, mas tem 8 oitavas, 7 oitavas, 5 oitavas, mas ele né, antes eram enormes, né, os pianos, os teclados, os cravos, né? Você está colocando uma perspectiva técnica e prática sobre por que seria vantajoso usar uma escala logarítmica, né? Então, teria um motivo prático do craft mesmo, de como a pessoa está fazendo o instrumento e como aquele instrumento é replicado e tudo mais. Mas tem uma outra questão que me chama ainda mais atenção do que essa questão, que é a questão perceptual. E eu fico com um grande ponto de interrogação na minha cabeça quando eu pensei e refleti sobre essa nossa caminhada em direção à escala logarítmica, que é essa nossa tendência de buscar simetria em diversas coisas diferentes. E para bater nesse assunto de novo, parece que os músicos ficaram rodando, né, por um tempo e tentando encontrar uma escala que maximizasse essa relação de simetria entre oitavas, né? Mesmo que para isso você sacrificasse o que seria a simetria das metades, né? Que você estaria pulando, se você pulasse de metade em metade, você seria simétrico nesse sentido, mas você perderia a simetria da oitava. Mas, não sei, para além da simetria, se a gente pensar na escala logarítmica em si, ela é uma função, a função logarítmica é uma função bem constante na percepção humana, né? Em diversas áreas diferentes. Por exemplo, sei lá, a gente tem a lei de Fechner e Weber, não sei se você já ouviu falar, Não. Os caras começaram, são os estudos bem antigos no comecinho ali da ciência cognitiva, quando nem se chamava ciência cognitiva ainda, mas o que daria origem aí à psicologia que a gente faz hoje em dia na área das ciências cognitivas e tudo mais. Os caras começaram a estudar algumas questões básicas sobre percepção. Por exemplo, eu te mostro uma luminosidade X, certo? E aí eu vou lá e aumento essa luminosidade para 2x. E eu te pergunto qual é a diferença que você percebeu. E o que eu quero saber é se a diferença que você percebe de luminosidade entre o estímulo 1 e o estímulo 2, ou seja, a luminosidade X e a luminosidade 2x, se ela é proporcional à mudança do estímulo, certo? Então, os caras fizeram essa pergunta, que é uma pergunta incrível, né? Se eu não soubesse a resposta, eu ia querer muito saber, porque é uma ótima pergunta. Conforme eu aumento a diferença de luminosidade desse estímulo, será que a sua percepção acompanha esse aumento igualzinho? E qual é a resposta disso? A resposta é que não. A resposta é que o aumento da sua percepção de luminosidade é logarítmica, certo? Então, imagina comigo, para você ir de um estímulo X para um estímulo 2x, aliás, você mostra o estilo X, né, com a luminosidade X, e aí você vai para 2x, certo? E aí você tem um aumento da percepção de luminosidade. Só que se você quiser aumentar para um terceiro estímulo
a mesma quantidade que você aumentou do primeiro para o segundo estímulo, você não pode aumentar a luminosidade a mesma quantidade que você aumentou do primeiro para o segundo. Faz sentido? É difícil falar isso sem escrever, né? Sem mostrar um sem gráfico, mostrar. talvez. Mas pensa o seguinte, você anda 1 metro, certo? Você anda 1 metro e você percebe que você andou 1 metro, certo? Agora, se você andar mais 1 metro para frente, você vai perceber que você andou menos. Você vai achar que você andou menos. Ah, entendi. Faz sentido? Isso seria a questão da luminosidade que você está falando, né? Então, se Exatamente. aumenta... Exatamente. Faz sentido, né? Tem um exemplo melhor. Tem um exemplo melhor. Pensei aqui que também os experimentos que esses caras fizeram também. Não só com luminosidade. E essa que é a grande questão. Esse aqui é o grande... Isso aqui é interessante nesse assunto dos logaritmos, que é como isso aparece em diversas áreas sensoriais. Então, por exemplo, você segura um livro de 1 quilo, certo? Aí você pega, coloca mais um livro em cima desse livro na sua mão. Agora você tem 2 quilos na sua mão. Você percebeu a mudança de 1 quilo, certo? Agora você pega um livro de, sei lá, 10 gramas e aí coloca em cima e a pessoa não percebe diferença nenhuma. É como se aquela diferença não fosse pequena o suficiente. Agora, por outro lado, se você tiver com a mão vazia e colocar os 10 gramas em cima, você vai perceber, certo? Porque a sua percepção de peso também é logarítmica. Então, para você perceber uma diferença de peso, quanto maior o número de peso que você está segurando, maior a diferença de peso vai ter que ser para que você perceba uma unidade de mudança. Faz sentido? Eu nunca tinha tentado falar isso explicitamente, talvez tenha ficado um pouco confuso. Patrícia, você consegue explicar Não, isso? está claríssimo, Pedro. Acho que eu não conseguiria explicar melhor, não. É isso aí, acho que com intensidade também acontece isso, né? A intensidade dos estímulos também. Percepção de volume também é logarítmica. Se a gente pensar, por exemplo, agora voltando para a música, então você tem essa escala logarítmica, ela diz o seguinte, pensa aqui comigo, a diferença de frequência entre um dó grave e um dó sustenido grave, lá embaixo, certo? Uma segunda menor, lá embaixo, qual que é a distância de frequência entre essas duas notas? Vamos dizer que seja 100x, eu não sei qual que é a frequência. Vamos dizer que seja 100x. Agora, se você for lá para o final do piano, lá em cima, e pegar as mesmas duas notas, dó e dó sustenido, a distância de frequência entre elas vai ser muito menor, né? Porque é a escala logarítmica, certo? A distância de frequência entre o dó agudo e o ré sustenido agudo é menor do que a diferença de frequência entre o dó grave e o dó sustenido grave, né? Porque é isso que a escala logarítmica está fazendo para a gente, né? Você está pegando diferenças de frequência e mapeando para uma sequência logarítmica, né? Faz sentido? E a nossa percepção, ela funciona mais ou menos desse jeito, assim. Então, você percebe a segunda menor tanto no grave quanto no agudo, apesar de que a diferença de frequência é totalmente diferente nesses casos. Aí também, imagino, Pedro, que entra a coisa dos timbres, né? E do tanto de harmônicos, né, que você vai ter nessas duas notas, assim. Acho que no grave, como as ondas são maiores, talvez essa percepção é menor do que no agudo, né? Tanto que quando você vai afinar uma guitarra, você usa os harmônicos, né? Para ele ter aquele batimentozinho lá no final para você falar, opa, tá desafinado. E quando você faz isso nos graves, se você fizer isso em duas notas graves, vai existir o batimento, mas ele não vai estar muito nítido, né? Não sei se é por aí também que a gente pode pensar nessa percepção, né? Sim, sim. Isso, inclusive, que você falou, quebra um pouco o que eu estou falando, porque a gente começa a ter algumas distorções de percepção de frequência nos extremos. Ah, sim. Né? Então, isso acontece tanto para a intensidade, então, por exemplo, para a distância de frequência, de fato, então, a gente não percebe uma segunda menor igual. A gente percebe a segunda menor igual ali no meio do piano, ali, certo? Então, você pegar um dó e um dó sustenido ali no meio do piano, você percebe todas as segunda menores com mais ou menos a mesma distância. Só que quando você vai chegando para os extremos, você vai esticando essa distância ou diminuindo essa distância
as coisas começam a ficar um pouco borradas ali. Isso que a gente tem uma faixa de frequência, embora a gente tenha, assim, teoricamente, né, essa possibilidade de escutar entre os 20 Hz e os 20.000 Hz, a gente tem uma faixa de frequência que vai entre os 1.000, 2.000 aos 4.000, para a qual a gente é muito mais sensível, né? Então, é isso que o Pedro está falando, né? A gente consegue identificar com mais clareza essas diferenças quando a gente está aí, né, dentro dessa faixa de frequência, né? Que, curiosamente, corresponde à faixa de frequência da fala, né? Da fala humana. Posso perguntar para você, Pedro? Opa, vamos lá. Eu estou escapando até agora, né? Você escapou em todas. Bom, eu vou fazer uma pergunta, mas essa pergunta também, eu ouvi a Patrícia falar um pouquinho sobre isso, então é uma dúvida até que eu tenho em relação a gostar e não gostar de música, ou gostar de uma determinada música, ou não gostar, ou gostar, em princípio, de música, vamos dizer, né? E você começa a sua palestra falando isso, né? Essa música aqui, ela é mais alegre, e a outra é mais triste, então, potência. E aí eu pergunto, assim, o que eu queria levantar é isso, né? O gosto, então, para você, Pedro, eu iria te perguntar assim, se esses parâmetros que você viu, aqueles 4 parâmetros lá, eu não sei se você lembra, se é do seu tempo, tinha um programinha que se chamava, acho que era Music in Box, e que era assim, você ia colocando as notas lá, botando uma sequência harmônica, falava em que mais ou menos, que compositor ele queria que ele compusesse, clicava um botãozinho e ele te dava a partitura toda, com uma música totalmente composta ali na hora. E eu falava assim, pô, então não preciso nem ser compositor, né? Se você pensou nisso, como que é essa parte de composição, né? Porque você falou de gostar ou não da música, se esses parâmetros computacionais realmente vão chegar a esse ponto de você, vamos dizer assim, numa coisa bem, em princípio, pensando dessa forma, bem, que você já não vai mais precisar compor, né? Você vai falar, eu quero compor que nem o Pat Metheny. Vou lá, clico um botão, boto uns acordes para ele ter uma base, bum, ele vai lá e faz. Pensou isso, estudou isso? O que você... Eu acho uma questão bem interessante, assim, eu acho que a gente está... Eu não sei de quando é esse programa, eu conheci, sim, Music na Box, eu conheço, eu já vi isso em ação, mas eu não lembro quando eles fizeram isso. Você tem uma ideia, mais ou menos, de quando é esse software, não? Então, foi quando a gente começou a usar o computador meio que para estudar, né? Você botava... Era o contrário, você botava uma música lá, ele tocava para você e você meio que improvisava em cima. E tinha esse recurso, né? Desse programa que fazia isso. Que ele fazia composições lá em cima de alguns... Você tinha que colocar alguns parâmetros, mas, em princípio, ele meio que fazia tudo e saíam coisas interessantes até, né? Em princípio. E originais. Isso que era o mais interessante, né? Ele não copiava, assim, ele meio que... Não sei, tinha um algoritmo lá. E hoje isso está muito mais... Teve até uma evolução bem maior assim, nos programas. Eu que não uso muito, né? Sim. É isso que eu ia dizer. É o seguinte, o que eu imagino que esses caras deviam ter feito há muito tempo atrás, eu posso estar enganado, mas o modelo mais simples que eu consigo pensar que eles podem ter usado para fazer esse algoritmo, para gerar, por exemplo, solo estilo Pat Metheny, seria uma cadeia de Markov simples. Então, basicamente, com a cadeia de Markov, você tem um monte de probabilidade de transição entre 2 elementos. Vamos dizer o seguinte, você tem a nota Dó e a nota Mi. E você tem uma probabilidade associada de transição entre o Dó e o Mi, certo? E aí a gente vai lá, pega a obra do Pat Metheny inteira, vê quantas vezes ele transicionou de Dó para Mi, e a gente calcula a probabilidade do Pat Metheny transicionar de Dó para Mi, certo? Então, a gente faz uma transição de matriz, uma matriz de transição com todas as possíveis transições. E essa transição pode ser entre qualquer elemento musical, pode ser entre uma nota, pode ser entre 2 acordes, pode ser entre 2 ritmos, certo? Você pode fazer ela em diversas dimensões. E aí você vai lá e faz um modelo que vai simplesmente seguir as probabilidades de transição
que a gente extraiu da obra do Pat Metheny. Isso é relativamente simples de fazer. Eu fiz esses dias de brincadeira um modelo de Markov para fazer uns discursos do Bolsonaro. Então, eu peguei vários discursos do Bolsonaro, e aí eu calculei, por exemplo, quantas vezes ele passava da frase, por exemplo, fazer isso aí, por exemplo, sei lá, fazer isso aí, alguma coisa assim. E aí você pega e calcula quantas vezes, qual que é a probabilidade dele, depois de falar fazer, ele falar isso aí, e aí você bota o computador para gerar um discurso aleatório seguindo essas probabilidades. Isso é relativamente fácil de fazer, né? Legal. E você vai gerar coisas novas, porque você está atribuindo você está fazendo esse processo estocasticamente. Então, você está seguindo aquele modelo que você extraiu da fala, mas você não está reproduzindo ele, né? Então, você gera um discurso absurdo, assim, um discurso que você nunca viu, tanto musicalmente quanto com linguagem verbal, né? Uhum. E aí, para responder a sua pergunta, refletindo sobre esse tipo de modelo, eu acho que são coisas diferentes a gente conseguir sintetizar a música e compor música no sentido social que a música tem. Então, uma coisa é você conseguir criar um modelo que produz algo. A gente não precisa nem dizer reproduz, mas que produz algo baseado no que a gente tem. Outra coisa é você, por exemplo, criar uma tendência, certo? Tipo, você fazer algo que ninguém fez antes, de uma maneira que aquilo ressoe entre as pessoas que vão ouvir, que as pessoas adotem aquilo, incluam aquilo no seu trabalho de alguma forma e passem a compor daquela forma. Não sei, por exemplo, pensando no Pat de novo. O Pat começou a usar um timbre que a galera não usava antes e aquilo começou a influenciar um monte de guitarrista que veio depois dele, certo? E, Sim. poxa, a gente poderia fazer isso conceitualmente, o computador poderia fazer isso. Você poderia botar um computador para gerar um timbre aleatório, por exemplo. E isso poderia, por algum motivo, ressoar com as pessoas gostarem. Não sei, eu tô refletindo aqui enquanto eu falo para responder a sua pergunta de será que algum dia o computador vai compor para a gente? E eu acho que a minha resposta para isso é conceitualmente isso é possível. Eu acho que seria possível, porque eu não acredito que a mente humana tenha nenhum processo metafísico, no sentido de que todo processo cognitivo é um processo material, e que se a gente tiver conhecimento suficiente sobre o sistema, a gente conseguiria replicar esse sistema. Então, não teria por que não ter um cérebro computacional e um cérebro que faz música, certo? Uhum. Por outro lado, a gente está bem distante disso, porque eu mostrei, por exemplo, o modelo de Markov, falei dessas cadeias de Markov para compor, mas isso é uma coisa muito distante do que a gente está fazendo com o nosso cérebro agora, né? Cognitivamente, o que a gente está fazendo está muito distante. E aí, quando você joga para os modelos mais novos de deep learning, né? De aprendizado de máquina, que vão usar redes neurais densas e diversas camadas de rede neural, um processo muito mais complicado que a cadeia de Markov, você começa a fugir um pouco dessa ideia de estar simplesmente replicando o que o cara está fazendo, mas ainda assim tá bem distante do que a gente faz, porque, sei lá, quando você modela a música, você está limitando ao som, né? Então, mas só que a música parece que não é só isso. Você tem a imagem do artista que está tocando, você tem o lugar onde essa pessoa toca, a época que essa pessoa toca, e incluir tudo isso num modelo computacional é bem difícil, pelo menos com os modelos que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente está bem longe, mas respondendo a pergunta, long story short, eu acho que é possível. O que você acha? Eu acho o seguinte, assim, como eu tentei usar e não tive, assim, vamos dizer assim, eu realmente pensava, pô, mas não é possível que esse programa vai fazer tudo aquilo que eu vi vários discos do Pat, né? E realmente ele colocava, e era isso que você falou, ele criou um modelo, né, que fazia você sentir que a música parecia com o Pat Metheny, mas era um modelo quase que único, vamos dizer assim. E aí você fazia isso uma, duas, na quinta vez você já não, né, não curtia muito, porque eu acho que eles iam pelos mesmos caminhos, enfim.
Então, uhum, eu penso que essa coisa da composição, e também pensando na matemática, nas probabilidades e tal, para mim ficou um pouco, vamos dizer, frio. uhum, Por exemplo, quando eu fui fazer o meu segundo disco, eu não pensei em nada disso. Não uhum, pensei em ter uma ajuda computacional. Eu fui lá, escrevi as músicas, algumas uhum, incidentais e tal, e enfim, eu curti mais do que quando eu tentei fazer desse modelo, entendeu? Não sei se você. Então, assim, eu estou te dando uma versão de usuário, né? uhum, Eu uhum. tentei usar isso aí e não gostei, enfim, Sim. dos resultados. Mas eu Aham. achava incrível que se parecia com a Sim, música do Pet, vamos dizer assim. sim. As melodias que ele criava, e talvez seja por isso que você falou, né? Ele criou um modelo ali, Uhum. por várias coisas, mas fica essa coisa fria, né? Essa coisa. Sim. E outra coisa, ficou uma coisa meio que datada, né? Porque o Pet, ao longo da carreira dele, ele foi mudando, inclusive, né? Sim. E Sim. isso não tem, eu acho, né? Que é muito difícil um modelo, um computador Uhum. fazer isso assim, on demand, sei lá, Uhum. Sim. sempre, né? Não sei Sim. se você vê É, isso. sim, não, total. Assim, conceitualmente, de novo, conceitualmente é possível, sabe? Você pode adicionar termos no seu modelo de inovação, por exemplo, você tem uma matriz de transição lá e você pode fazer mudanças aleatórias nessa matriz de transição e fazer com que esse seu computadorzinho que está imitando o Pet comece a fazer coisas um pouco diferentes da que o Pet fez. Isso é possível, conceitualmente é possível, é até relativamente fácil de fazer. A questão é, na minha visão, os parâmetros que você está incluindo para imitar o pet, né? Sim, Porque você meio que entendi. teria que ter a vida inteira do pet lá dentro para você modelar o cara completamente, né? Porque a Uhum. gente está falando até agora de um modelo que pega as notas que o cara tocou, e só isso, né? Então você está modelando um processo composicional em função das notas que estão aparecendo na obra de um artista, certo? Sim. E eu acho que para você ter um modelo que se equivalha de fato a um artista e que negue essa questão da frieza que você traz, eu acho que você teria que começar a adicionar muitos outros parâmetros Uhum. que fossem, que não tivessem nada a ver com a música, certo? Se tivesse. Exatamente, acho que tem a ver com as influências que as pessoas recebem, né, ao longo da vida e tudo aquilo, a história, né, Uhum. da pessoa, né, de todas as exposições, de todos os estímulos, enfim, isso eu acho que é uma coisa que talvez seja muito difícil de reproduzir, né, nesse ambiente computacional, Pedro, o que você acha? Sim. Não, eu concordo. Eu acho que em questão técnica eu nem vejo uma luz no fim do túnel, assim. Mas conceitualmente seria possível, né? É isso que eu estou dizendo. Caso você, imagine que você consiga criar um modelo que receba como input todas essas informações que você traz, por exemplo, a exposição que o cara foi, a conversa que ele teve em casa com uma pessoa X ou Y, né? Se você conceitualmente incluísse todos esses modelos e fizesse com que a máquina aprendesse todos eles, seria possível, certo? Mas, Pedro, assim, quando eu comecei a ver isso foi em 94, Sim. já tem um tempinho já. Uhum. É, e naquela época eu pensava assim, tudo bem que hoje é essa coisa aí meio mecânica, meio fria e tal, mas daqui 10, 20 anos isso vai evoluir de uma forma que realmente ele vai conseguir fazer isso de uma maneira... E não foi o que aconteceu, né? É. Assim, Uhum. eu pelo menos observo alguns, eu não acompanhei essa, né? Eu não Uhum. sei como é que é hoje, mas você vê hoje que não é nada disso. Os compositores e que têm mais que são mais bem-sucedidos, vamos dizer assim, eles são compositores mesmo, né? Eles tiveram Uhum. uma vida, eles compuseram muitas músicas, enfim. Uhum. Imagino que seja isso. O que você acha, assim? E não, total. Eu acho que os modelos estão melhorando bastante, o uso de tecnologia e inteligência artificial em música estão melhorando bastante. Por exemplo, você consegue prever com uma certa acurácia se uma música vai ser bem sucedida nas paradas, né? Tipo, se ela vai ser bem É, sucedida no Spotify, se você olhar para algumas características acústicas básicas dela, certo? Então, tipo, você tem um artista lá que tem uma popularidade X, uma média de popularidade X.
e ela lança uma música com com algumas características, por exemplo, uma música alta, uma música aliás, com intensidade, com distorção, X, Y, blá, 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 blá. Você consegue prever mais ou menos se aquela música vai ser mais ou menos bem sucedida que as outras, certo? Então, você tem algumas noções que você consegue extrair computacionalmente, assim, e que antigamente você não conseguia, certo? Então, teoricamente, você poderia usar essas noções para criar um modelo que compõe seguindo essas ideias, né? Mas, de novo, isso são concepções. Conceitualmente é possível, mas, como você disse, a gente não está lá ainda. We're not quite there yet. Não é, a gente não chegou lá ainda. E talvez a gente nunca chegue. Talvez a gente nunca chegue. Mas o que de novo, falando a mesma coisa, eu acho que é conceitualmente possível. Vocês acham que não é conceitualmente possível? Assim, vocês veem algum problema que seja algo que seja impeditivo, necessariamente impeditivo para que um computador compusesse música como um ser humano, por exemplo? Não sei. Vocês entenderam a pergunta? Eu, Eu eu, vou deixar eu para a acho. Patrícia. Né, assim, quem sou eu, né, para falar sobre isso? Pedro está mergulhado nessa história. Conceitualmente, eu acho que não, que não é, quer dizer, que não é impossível, né, por todas as razões aí que Pedro levantou. Agora, como é que a gente daqui chega lá? Eu não faço a mínima ideia. Eu concordo absolutamente. Eu acho que essa é a resposta. Eu acho que é isso mesmo. Eu concordo. O que você acha, E Jean? eu acho assim, como eu te disse, né? Lá em 94 eu achava uma coisa, eu falava, vou parar de compor porque já vai ter esse aparelho aqui, então, enfim. Mas hoje eu não penso isso, penso o contrário, que a atividade humana ela é imprescindível, né, nesse tipo na composição e tal, seguindo os parâmetros, seguindo, né, mas que aquela coisa humana ali, ela não vai, ela vai ser imprescindível pelo resto da vida. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente pensa que isso vai ser possível, né? É aquela coisa de você olhar duas retas paralelas, elas estão se encontrando lá, mas se você for andando para frente, elas nunca vão se encontrar. Imagino que seja esse. Não, só mudando aqui, tipo, eu não tô dizendo que vai ser possível. Eu estou dizendo Sim, que é sim. conceitualmente possível. Exatamente, A Conceitualmente. gente Isso. pode encontrar um bloqueio na estrada que seja um bloqueio técnico, por exemplo, a gente não tem poder computacional o suficiente, a gente nunca vai ter. Pode ser que essa seja a resposta. Mas Entendi. conceitualmente, essa é a chave, assim, tipo, você acha que existe algo no ser humano que é conceitualmente irreplicável fora da carne do ser humano, por exemplo? Será que existe alguma coisa Pedro, especial no ser humano? eu vou dizer por aquilo que eu vivo enquanto músico, né? Vamos dizer assim, que eu pensava isso, eu pensava que no ano, em 2000, né? Uhum, Agora que a gente está nesse momento agora, em 21, que a gente já sim. teria algumas soluções para isso, mas para mim a gente está se afastando, Aham, até porque eu não acompanho muito né, uhum, vamos dizer, essa forma de compor, que eu sim. pensava que todos os compositores, é, todos é muito, mas alguns compositores ou muitos compositores iam usar muito a tecnologia, vamos dizer, Uhum, para compor. Não que não se use muito, uhum, mas o que eu vejo é aquela coisa, né? Vou falar, por exemplo, do último disco do Pet. O último disco dele, ele escreveu todos os violões. uhum, Ele escreveu. E se você ouvir o disco, você vai falar, putz, esse realmente é a música do Pat Metheny. Ele escreveu uhum, todos em papel, porque ele fala que ele é assim, que ele prefere que seja assim e tal. E é uhum, isso que eu digo, assim, uhum, o talento, ele, para mim, ele está ficando cada vez mais indispensável nas boas composições. É isso que eu penso. uhum, Mas que eu acho plenamente possível se eu fosse falar com alguém que, né, com você, por exemplo, que uhum, você poderia criar um modelo que um dia, enfim, teria uhum, se poderia chegar a isso, né? Não uhum. sei se você entendeu. Sim, sim. Não, total. Então, eu acho que os três É, concordaram. é. Apesar de E pode eu ser vou difícil. fazer minha última pergunta e depois Aham, eu estou liberado aí. tá bom. Vocês, para Patrícia, assim, ó, espero que não seja tão. Patrícia, aí eu vi você falando de gosto, né? Uhum.
Foi isso, ali na segunda parte do seu vídeo, né? Mas a minha dúvida, eu não sei se foi exatamente isso que você falou, né? Mas se eu não tiver, você, por favor, me fale. Que assim, quando a gente fala de música, se a gente falar para qualquer pessoa, se ela vai gostar de música, se estudar música é bom, todas, a maioria vai falar, nossa, música é ótima e tal. E a música, ela é sempre vista com esse lado bom, né? Não sei se você percebe isso, assim, eu pergunto para as pessoas, eu falo assim, você faz o quê? Eu sou músico. Nossa, que ótimo, que lindo que deve ser sua vida, né? Então, essa ideia que a música é boa, que ela faz a gente pensar de coisas boas, sabe? Ela é muito forte. E a gente vê na prática que não é assim, né? Que em alguns casos, se a gente for falar de música, de ouvir música, né, do ensino de música propriamente dito, a gente vê que a música está lá no final né? A gente tem matemática, português, ciências, música. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, não sei se você entendeu o que eu levantei. Não sei se entendi exatamente qual é o ponto da sua pergunta, Jean. Você está falando da forma como a música é encarada hoje, por exemplo, em currículos escolares, ou o que exatamente? O que você está querendo dizer? Acho que eu não entendi. Talvez eu não tenha... eu nem saiba te perguntar exatamente, mas assim, se tem nessa parte do estudo de neurociência e tal, vamos dizer, se estuda os lados maléficos também que a música traz, né? Porque se a gente for perguntar, por exemplo, o que eu penso é assim, para que serve a música? Se eu perguntar para alguém, ele fala, nossa, música serve para sociabilização, serve para entender melhor as coisas, serve para isso, para aquilo. Mas eu penso que muitas pessoas não pensam, por exemplo, em estudar, em ouvir músicas por ouvir a própria música, pela própria música, pelo sentido da música. Entendeu? Não. E aí, se essa coisa do estudo, né, se elas se percebe essa coisa maléfica que a música pode trazer. Dá um exemplo de coisa maléfica, Jean. Pois é isso que eu queria entender. Vou te falar uma coisa maléfica. Por exemplo, a música, quando você... por exemplo, né, eu ouvi isso, não sei se isso é verdade, né? Nos campos de concentração havia uma música antes que se tocava, que aí, depois disso, essa música, os judeus sabiam que iam morrer, né? Então, toda vez que tocava música, eu imagino que essa música, para eles, só trazia coisas ruins. E a gente não pensa música desse jeito. A gente pensa a música sempre que a gente vai ouvir, vai trazer coisas boas e tal. Então, seria mais ou menos isso. Outra coisa que eu poderia te dar de exemplo é no próprio ensino da música, né? Se você for numa escola e falar, a música é legal, o diretor vai falar, não, a música é ótima, é imprescindível para a música. Mas, no primeiro momento que eles podem, eles vão tirar a música do aluno, né? Assim, é um pensamento de que a música é boa, mas nem tanto, né? Se você falar para ele ser músico, por exemplo, ele vai pensar, não vou conseguir ganhar dinheiro, não vou... Sabe? É mais ou menos nesse sentido que eu falei. Nossa, pensei um monte de coisa aqui enquanto você está falando aí, né? Acho que a primeira questão aí que você colocou, né? Acho que são coisas distintas, né? Que você está falando. Mas a primeira questão, né? Que você falou da música, desse uso, né? De uma forma maldosa, digamos assim, né? Da música. Se refere a uma associação, né? Uma associação que é construída, né, entre uma determinada música e um determinado comportamento, ou, enfim, você, nesse exemplo específico que você deu, né, que você associa o uso da música a algo que vai ser muito ruim depois,
né? Sim. Então, isso é uma das formas, na verdade, um dos mecanismos, até que tem um pesquisador que tem estudado música e emoção há décadas aí já, talvez o Patrick Usling, junto com colaboradores, eles descrevem uma série de mecanismos pelos quais música pode induzir emoção, né? E pode ser emoção de qualquer espécie, né? Então, um dos mecanismos é um mecanismo de associação, né? Que seria esse que você está descrevendo aí, que você associa, né? Você relaciona uma determinada música com um evento ruim, né? Então, isso de fato pode acontecer, né? Você, sei lá, você pode ter tido uma experiência ruim na sua infância, emocionalmente aí marcante, e essa experiência pode ter sido acompanhada aí de uma determinada música na época, e agora hoje, toda vez que você ouve essa música, aquela mesma sensação ruim retorna, né? Aquela emoção ruim volta, né, à tona com todas aquelas manifestações psicofisiológicas, né, que correspondentes, né, a essa sensação que você experimentou lá para trás, né? Então, você pode ver aí alterações na sua taxa de respiração, batimento cardíaco, condutância galvânica da pele, sei lá, pressão arterial, né, se alterando em todos esses parâmetros em função de uma emoção ruim que você experimentou associada, né, a uma determinada música, né? Isso é possível, né? Esse é um dos mecanismos, né, pelos quais música pode, de fato, induzir emoção, seja lá que emoção for, né, boa ou ruim. Então, esse é um dos aspectos, né, que você coloca aí, eu acho, né, que esse é um dos aspectos que você levanta. Agora, tem um outro aspecto que é da música como disciplina, né, que há um tempo atrás, né, desde que publicaram aquele estudo, né, que acabou dando origem ao que a mídia chamou de efeito Mozart, né, que colocou a música como se fosse a salvadora da pátria, né? Então, música faz ficar mais inteligente, o que se tornou, né, como se diz, Eu acho que é esse o ponto que eu queria perguntar para você. Então, mas aí houve uma grande distorção, né, da mídia com relação aos resultados daquele estudo, que foi um estudo publicado em 1993, e que mostrou, na verdade, um efeito pequeno de ouvir, naquele experimento especificamente, era um trecho de da sonata de Mozart para 2 pianos. O estudo, né, descrevia que um grupo de estudantes, após ouvir 10 minutos da tal sonata, teve um desempenho melhor numa tarefa visoespacial, de uma bateria de testes, né, visoespacial, do que quando ouviam instruções de relaxamento ou ficavam em silêncio, né? E o resultado desse estudo acabou sendo, talvez seja o estudo mais mal interpretado, e mais divulgado, né, da história da psicologia recente, e acabou sendo divulgado como a música faz ficar mais inteligente, Mozart faz ficar mais inteligente, né? Sim. O que acabou também levando a uma série de políticas públicas, inclusive, com políticos nos Estados Unidos, distribuindo CDs de Mozart, música clássica para bebês que nasciam, enfim, né, reservando parte do orçamento para fazer esse tipo de coisa, né? Mas, na realidade, embora os pesquisadores do estudo tenham dito que foi um efeito pequeno, o que passou, né, para o público em geral é de que música faz ficar mais inteligente. A gente sabe que não é bem isso, né? Vários outros pesquisadores tentaram replicar depois e mostraram que qualquer coisa que faça você se sentir melhor
pode ser, isso tem estudos mostrando que ler uma história de Stephen King ou ouvir música, aqueles que preferem ouvir a história vão ter um desempenho melhor do que se não tivessem escutado a história, enfim. Então, quer dizer, na verdade, resumindo aqui, tentando resumir, aquilo que te faz, que te coloca num estado de ânimo positivo, faz com que você tenha um desempenho positivo numa tarefa subsequente, né, numa tarefa cognitiva subsequente. Agora, um outro efeito, né, que depois também há uma série de pesquisas aí que vieram por trás dessa, né, na sequência dessas, que investigaram o efeito do fazer musical, não só de ouvir música, mas de fazer música. Será que fazer música pode trazer algum benefício em outros aspectos, em outras tarefas cognitivas, né? Então, existe aí uma associação entre estudar música, estudar um instrumento e um melhor desempenho, talvez em tarefas auditivas de maneira geral, memória, enfim, habilidades motoras, porque simplesmente em música a gente trabalha essas habilidades também, né? Agora, uma associação não significa também que seja uma coisa cause a outra, né? Pode ser que quem procure aulas de música já tenha, né, também habilidades, mais facilidade em desenvolver habilidades motoras, mais facilidade auditiva. Então, existe aí uma série de questões que tem que ser pesadas, né, quando a gente fala nessa coisa dos benefícios, né, da música em outras esferas cognitivas. E, enfim, mas eu ia falar alguma coisa, eu acabei me perdendo aqui no meio do caminho. Adorei. Vou usar sempre com os meus alunos agora o que você disse. Não, e assim, outra coisa, eu acho que também muito tem se tentado justificar o ensino da música na escola, enfim, pelo fato de música poder, né, ajudar a desenvolver determinadas habilidades, mas, na verdade, eu acho que música tem um valor em si, né, um valor de expressão e de possibilitar o desenvolvimento humano, né, que não precisa, você não precisa justificar a presença da música na escola porque ela vai ajudar você a aprender matemática, entendeu? Eventualmente. Ela tem um valor que é próprio, né? Um valor aí que você possibilita a expansão do universo cognitivo pelo que ela é, né? Pela possibilidade que ela proporciona da pessoa se expressar, né? De se comunicar. Então, enfim, tem várias questões aí que surgiram com relação a essa história do tal efeito Mozart, que daria para conversar aí horas sobre isso. Não, adorei. E eu penso exatamente como você está falando. Eu falo com os alunos, eu dou aula para futuros professores, né? Então eu falo para eles, você tem que falar de música, gostar de música, as outras coisas vêm em reboque, né? Exato. E, enfim, adorei. Legal, bom demais. Aí, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Pedro. Na verdade, não é uma pergunta, é uma divagação. Isso aqui você nem precisa botar no podcast, não, tá? Tá bom. Então, olha só, eu estava pensando aqui, né, ouvindo a sua palestra, né, e que no fim você fala assim, das aplicações práticas, né, mas para que serve isso, né? Então, eu fiquei viajando um pouco aqui na maionese, né? Lembrei de umas pesquisas aí que indicam que a música que você ouve, né, enquanto você come, pode modular a percepção do sabor da refeição. Né? Tá na moda isso agora. Tem tá vários na moda, né? Então, e aí, assim, inclusive teve um pesquisador brasileiro que trabalha muito com isso, o Felipe Reynoso, né? Ele até veio na UFABC, fez uma palestra aqui e tal, e a gente andou conversando sobre isso um tempo atrás, né? E que isso, assim, isso pode ser feito através da modulação de parâmetros acústicos musicais, né? Então, nas pesquisas dele mesmo, ele mostra, né, que dependendo do tipo da música, né, se é mais agudo, mais grave, o tipo de instrumentação, né, você pode perceber uma cerveja como mais amarga, por exemplo, ou um chocolate como mais cremoso, mais doce, né?
né? Aham. Então, eu fiquei pensando aqui, né, que isso pode, de repente, ser muito interessante, por exemplo, para quem precisa diminuir o açúcar da dieta, né? Então, ou seja, ao invés de comer um chocolate cheio de açúcar, né, o cara pode comer um chocolate amargo e sentir que ele é doce, né? Sim. Então, a minha pergunta seria aí, mais ou menos nessa linha, né? Será que se a gente usar Music Information Retrieval, né, usando aí esses parâmetros, né, descritos nessas Sim. pesquisas sobre música, percepção de sabor, seria possível aí customizar, né, uma lista, uma playlist, usando as playlists, né, da própria Uma playlist, preferência. assim, playlist de dieta. Você ouve uma É playlist isso, para fortalecer. uhum. Uma coisa assim. O que você acha? O que você acha desse negócio? Então, não, eu acho super interessante, mas algumas perguntas assim, que eu teria para fazer, porque eu também não estou familiarizado com a pesquisa em modulação de gosto, Uhum. mas a primeira pergunta seria efeito, né? Tamanho de efeito, voltando na questão de Mozart, né? Que tamanho de efeito a gente está falando sobre isso? Uhum. Né? Você lembra de alguma coisa desse tipo? Os efeitos são grandes? Você tem Então, não, ideia? eu teria que É, é. retomar isso. Eu vi há muito tempo Sim. atrás, eu só assim, assistindo seu vídeo, eu Aham. me lembrei dessa pesquisa, né? Na verdade, não sei, tamanho de efeito, isso de fato é uma coisa que precisa É. ser colocado na balança, né? Porque é aquela coisa assim, quando se você bota um N grande o suficiente, você encontra o efeito que você estava procurando, né? Porque Uhum. eventualmente você encontra. Mas eu não estou dizendo que essa pesquisa eu não estou dizendo que isso é um problema dessa pesquisa de forma alguma, mas a questão é, para isso ter utilidade prática, para isso ter algum efeito prático na nossa vida, eu imaginaria que o efeito teria que ser grande o suficiente para que isso acontecesse. Mas, dado que a gente tem duas premissas, né? A primeira premissa é que, que parâmetros acústicos diferentes vão ter efeitos diferentes sobre os seus hábitos alimentares, né? Essa é a premissa número 1. E a Uhum. premissa número 2 é que eu quero modular os meus hábitos alimentares de alguma forma, de qualquer forma, eu poderia usar, teoricamente, de novo, eu poderia usar perfeitamente esses parâmetros para modular esse tipo de comportamento, né? Uhum. Então, é basicamente uma questão, tipo assim, dado que a minha percepção gustativa muda de acordo com parâmetros acústicos, a gente pode usar Music Information Retrieval para modular isso, com certeza, né? Uhum. Teoricamente. Mas eu estou me apoiando de maneira bem forte nessa primeira premissa, que é o gosto tem que ser passível de mudança por Claro, é. efeitos, né? Então, assim, dado que isso é verdade, com certeza, criar um sistema computacional para fazer isso seria quase trivial, né? A questão é ver se isso de fato vai mudar e quanto que isso interfere com outras Exato. variáveis do dia a dia, né? Que é aquela coisa aí, a gente vai cavando ali, o buraco vai ficando sempre maior. E eu acho que isso também teria que levar em consideração as preferências também, né? Porque não adianta você pegar músicas com determinadas características, mas que sejam de músicas que você não gosta, entendeu? Eu acho que a questão do gosto individual também tem que ser levada em consideração. Isso teria que talvez ser feito dentro da sua própria playlist, entendeu? Desse Music Information Retrieval, dentro do que você ouve, ter determinadas características que te levem a consumir menos açúcar, por exemplo. Sim, Entendeu? total. Isso é uma tendência bem grande hoje em dia nessa área de desenvolvimento de algoritmo para música e Music Information Retrieval, é você modelar o que você quer modelar, seja isso o que for, num parâmetro within user, né? Tipo, dentro. Exato. Então, você regula os seus parâmetros para aquele próprio usuário. Então, você vai coletando dado por exemplo, eu estou dando uma olhada agora num banco de dados que mede skipping behavior, que eles falam, quantas vezes você clica no skip de uma música, né? Uhum. Você está ouvindo Que interessante. playlist, né? E aí você, sei lá, eu tenho dado de quando o cara clicou no skip para a próxima música, quando o cara trocou de música, né? Uhum. E aí eu posso gerar um monte de hipóteses sobre por que será que esse cara trocou de música aqui? Será que existe algo universal sobre a troca de música desse cara? Ou será Uhum. que isso é uma característica desse cara, né? E aí, Uhum. dado que eu consigo extrair esse tipo de informação e modelar esse tipo de informação, eu poderia, teoricamente, fazer esse sistema que se autorregula dentro de cada usuário, né? Uhum.
Sim, enfim, eu acho super interessante isso aí, é muito legal. Só um pequeno comentário é que tudo que eu fiz até hoje e olhei até hoje foram parâmetros dentro da própria música e não só dentro da própria música, dentro do sinal acústico da própria música. Uhum. Então, tipo, como a música poderia modular comportamentos que são alheios à música, aí eu imagino que a quantidade de variáveis deve explodir. Uhum. Deve explodir para uma quantidade incrível. Assim. Por isso que eu seria cético para um sistema te emagrecer 10 quilos nos próximos 10 anos. Eu não apostaria nessa empresa. Se fosse uma empresa de emagrecimento por música, eu não apostaria nessa empresa, mas eu posso estar errado. Não sei. É por isso que eu tô achando que você nem publica isso, porque senão daqui um tempinho já vai ter um monte de playlists aí. Emagreça. Exatamente. Não, já está muito normal Ouça jazz e emagreça. exatamente. Exato.